Boa noite, meus queridões. Paz seja com todos, meus queridos. Tranquilidade total. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Amém? Hoje é dia de fora da caixa. Hoje é dia de palavra de salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos entrando aí. Vamos convidando as pessoas. Convida aí teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, tua tia, teu tio, teu primo, tua prima, teu avô, tua avó, teu papagaio, teu periquito, teu cachorro, teu gato. Convida todo mundo, porque hoje é dia de fora da caixa. É nóis, em nome do Senhor Jesus Cristo, firmeza? Coloca o nome das pessoas aí que você quer que venham ser abençoadas, grava o nome dela aí, ou então compartilha essa live no seu Facebook aí, ou então você que está no Instagram aí, coloca o nome da pessoa, amém? Envia o convite aí para a pessoa, beleza? Vamos que vamos, porque o reino não para, beleza? O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar uma explicação. Cadê Dona Eliane, Dona Lolo, o senhor Nicolas? Estão assistindo? Tá. Cadê eles aí? Ô Glória! Meus nenéns, meus lindonas de Jesus. Elas não estão aqui conosco porque hoje nós estamos aqui no ABC e as donzelas e o meu campeãozinho estão lá na praia. Aí eu e o Lucas tivemos compromisso aqui no ABC, estamos aqui, vamos estar descendo só amanhã e elas estão lá na praia fazendo bolinho pra gente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não? Meus bebês. Você aí que está entrando, que está assistindo, quiser colocar o seu nome aí, para depois a gente estar orando pela sua vida, coloca aí. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Em nome de Jesus. Tá eu, elas não estão aqui conosco, mas está eu, meu fiel escudeiro, Mano Lucas, estamos aí. Em nome de Jesus. Beleza? Vamos que vamos. Bora orar? Bora. Papai do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Obrigado, meu pai, por essa oportunidade da gente estar aqui, meu pai, fazendo essa live, meu pai. Que as pessoas venham ser alcançadas pela palavra que está vindo diretamente de Deus, meu pai, para essas pessoas, meu pai. Que elas venham entender, meu pai, essa palavra que a gente vai falar aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que venham alcançar aquelas pessoas que realmente precisam do amor de Deus, do carinho, meu pai, do conforto dos braços de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Preparou o louvor aí? Já manda aí no louvor. Quem sabe canta, quem não sabe baixa o rostinho, fecha os olhos e aí deixa Deus falar com você. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus.
Aleluia, meu Pai. Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge. E o fogo cai, o chão vai tremer, com o som do avivamento, o céu vai rugir. E o fogo cai, o chão vai tremer, com o som do avivamento, o céu vai rugir. E o fogo cai, o chão vai tremer, com o som do avivamento. Aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Deus não está morto, vive está. Aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Deus não está morto, vive está. Aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Deus não está morto, vive está. Aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge como um leão. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus não está morto, vivo estás. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, meus queridos. Bora para a palavra. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias aí em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. A minha tradução aqui é NTLH, mas se você tiver uma outra tradução aí, não se importe que é o mesmo significado, amém? Então vamos lá. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado, como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. Amém. Glória a Deus. Paulo aqui, ele escreveu a segunda carta para Timóteo, né? A carta de 2 Timóteo é o 16º livro da Bíblia e é a última carta que Paulo escreveu antes da sua morte. E o conteúdo dessa carta, ele traz alguns conselhos muito sábios para Timóteo, e ele também faz um pouco do desabafo dele. Ele já era velho, né? Paulo já estava ali, já faltava pouco tempo para ele morrer. Ele sabia que isso ia acontecer com ele, e ele até fala o famoso versículo, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E ali ele começa a falar um pouco, né? Ele conversa um pouco com Timóteo através da carta, e ele fala, né, de ele estar só, assim, bem no finalzinho, né? De pessoas que abandonaram ele, pessoas que deixaram ele. E ele fala do amor dele para com Timóteo, como Timóteo ele vendo Timóteo como um filho para ele, e ele instrui Timóteo a não desistir, a continuar, a perseverar. E
o que a gente vê, como é que uma pessoa passou a vida inteira dele, né? Uma vida desde a sua conversão até a hora da sua morte, com empenho total, 100% a causa de Cristo, né? O que faz o homem ter essa convicção? Aliás, o tema aqui, o título da nossa ministração hoje é convicção. O que faz o homem ser convicto, passar, assim que ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, passar a vida dele em prol do Evangelho, em prol da obra, em prol do reino dos céus, em prol de ganhar as almas, em prol de levar a palavra de Deus, né? Eu tenho até aqui eu escrevi até a trajetória dele, né? Para não ficar, pô, mas o que tanto Paulo fez assim, né? Ó, ele se converteu com mais ou menos tudo, a Bíblia é questão de, a idade aqui é alguma coisa aproximada, né? A gente não pode falar com exatidão, foi tal, mas a gente tem mais ou menos uma noção de quantos anos ele tinha. Ele tinha mais ou menos 25 anos quando ele se converteu, quando a Bíblia fala lá em Atos que ele estava indo para Damasco e uma luz bem forte brilhou sobre ele e ele caiu e Jesus era aquela luz e começou a falar com ele, os olhos dele ficaram em escamas. Ele tinha mais ou menos 25 anos. Aí ele vai para a cidade de Damasco, quando Ananias, Deus fala para Ananias ir lá onde ele estava, e Ananias fica até com medo, porque Paulo tinha uma fama de matador de cristão, mesmo perseguidor de cristão, e Ananias fica com medo e tal, e aí Paulo, mas mesmo assim Deus fala que Paulo era um vaso escolhido para que a causa do Evangelho fosse seguida adiante, e aí Ananias vai lá, ora na cabeça dele, e as escamas caem, e a partir dali começa a jornada de Paulo. Paulo ele começa a fazer tudo aquilo que Deus pediu para ele. E aí o que acontece? Ele começa a ter uma vida cristã, ele começa a pregar, algumas pessoas começam a desconfiar dele, mas ele fica mais ou menos uns 13 anos numa vida cristã, mais dentro do templo, uma vida assim mais, ele pregava, ele falava da palavra de Deus, mas nada como quando ele fez mais ou menos 38 anos. Paulo, quando ele chega na idade dele, dos 38 anos, a Bíblia fala que eles estavam lá em Antioquia, na igreja de Antioquia, e o Espírito Santo usa a vida de um profeta, e esse profeta ele acaba falando que Paulo e Barnabé seriam escolhidos para fazer um trabalho missionário. E ali começa a grande aventura da vida de Paulo. Ele, com 38 anos, ele começa a fazer as viagens missionárias dele. Foram 3 grandes viagens missionárias pelo mundo, percorrendo o mundo antigo, quando a gente vê na Bíblia, e indo em várias cidades, passando pelos continentes, pregando a palavra de Deus. Ele fundou, nas suas viagens missionárias, fundou várias igrejas e ele formou vários líderes. Eu até eu coloquei alguns aqui, que a gente pode citar o próprio Timóteo, que ele era considerado um filho na fé, Tito, Tíquico, Epafrodito, Silas, que ficou preso com ele, Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, Apolo, Priscila e Áquila, Lídia, Onésimo, Aristarco, e entre muitos outros que a Bíblia fala também. Aqui o que eu quero dar ênfase é que Paulo ele era um visionário pela causa de Cristo. Ele foi levantado para fazer as missões, ele abria igrejas e ele formava líderes. Outra coisa que o Paulo fez, ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. 13 cartas que nós consideramos inspiradas no Novo Testamento, fora as que se perderam, que a gente não tem ideia, como ele um exemplo, que ele não escreveu só 2 cartas ao povo de Corinto. É certo que ele, fora essas 2 cartas, ele escreveu mais 2 cartas para eles.
mas que se perderam. E as prisões, né? Que ele foi preso em Filipos, ele foi preso em Jerusalém, ele foi preso em Filipos com Silas, que tem a famosa passagem lá no livro de Atos, que eles foram presos e ficaram cantando, e à meia-noite as correntes quebraram, as celas se abriram, e o guarda, quando viu, pensou que todo mundo tinha fugido, queria tirar a própria vida, e ele falou que não, e ali Paulo prega para ele, e a casa do carcereiro, ele e a família dele se rendem ao Senhor Jesus. Aí depois nós vemos ele quando ele vai para Jerusalém, e ele, por levar um gentil junto com ele, quando ele vai entrar dentro do templo, as pessoas começaram a perseguir ele, e ficou aquele tumulto, e ele acaba sendo preso em Jerusalém. Depois os caras tentando arquitetar a morte dele, ele apela para ir para o imperador, e levam ele para Cesareia. Em Cesareia ele fica mais um tempo, depois eles levam ele para Roma. E aí tem a Bíblia mostra a famosa viagem dele que ele fez como preso para Roma, que até ele acaba o barco naufraga, e ele acaba na ilha de Malta, e até quando ele estava esquentando foi colocar o graveto, pegar graveto, uma cobra picou a mão dele, e as pessoas achando que ele era um homem que tinha feito alguma coisa errada, que Deus estava punindo ele, e depois viram que na verdade que não estava acontecendo nada com ele, começaram a achar que ele era um Deus. Então, até ser levado a Roma e ficar preso em Roma. A gente também tem os relatos que a gente vê quando a gente pega não só a Bíblia, mas você pega no período patrístico, quando você vê os pais da igreja, que foram aqueles que sucederam os apóstolos, e um desses que sucederam os apóstolos foi Clemente, e esse Clemente, ele foi até bispo de Roma, e o que acontece? Ele escreveu algumas cartas também, não são cartas inspiradas como as cartas da Bíblia, mas elas servem de contexto histórico, para você avaliar aquilo que podia estar acontecendo na época. E Clemente, numa das cartas que ele enviou a várias igrejas, ele enviou uma carta aos Coríntios também, e nessa carta de Clemente aos Coríntios ele fala que Paulo tinha sido preso 7 vezes. Então, para você ver, o que leva um cara fora quando a gente pega a 2 Coríntios 11, que ele fala que Paulo recebeu açoite, recebeu apedrejamento, passou fome, passou sede, naufrágios. O que leva uma pessoa a fazer tudo isso, né? O que leva alguém a viver tudo isso? Eu vou até ler 2 Coríntios capítulo 11, porque é muito forte o que ele passa. 2 Coríntios capítulo 11, do 22. Vamos colocar aqui, do 22 ao 30. Vamos lá. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Por que esse contexto? Porque os coríntios estavam duvidando do chamado do apostolado de Paulo. Eles começaram a achar que Paulo não era apóstolo. Então Paulo começa a argumentar a favor dele mesmo. Então ele fala o que ele sofreu. Vamos lá. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar.
e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalho e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe um motivo para me gabar, então vou me gabar de coisas que mostram a minha fraqueza. Ou seja, olha o que tanto que esse homem sofreu pela causa de Cristo. E além de passar por todos esses problemas, ainda pesava sobre ele o peso das igrejas, a preocupação das igrejas. Paulo ele escrevia, naquela época que ele já escrevia as cartas, e as cartas eram lidas na igreja, e muitas cartas que Paulo às vezes escrevia, elas circulavam entre as igrejas, já era considerado carta inspirada. Isso a Bíblia mostra lá em Pedro, se eu não me engano é 1 Pedro ou 2 Pedro. O próprio Pedro falando que as cartas de Paulo eram consideradas inspiradas. Então o que acontece? O que leva um homem? E ainda mais o que aconteceu com ele? Ele, por volta mais ou menos, quando ele estava com 62 anos, ele foi morto lá em Roma, decapitado, a mando de Nero. Na época de Nero, aquele imperador romano que colocou fogo em Roma e depois acusou os cristãos, e aí começou uma perseguição terrível contra os cristãos, e os cristãos ficavam presos, se escondiam nas catatumbas, e quando eram pegos, eram colocados, deixavam eles queimando vivo, e colocavam eles em madeiras e deixavam eles queimando vivo, como se fosse para iluminar a cidade à noite. E esse cara foi o que mandou decapitar Paulo. E o que você acha que leva um homem a passar por tudo isso? Quase, se você contar dos 25 anos dele, até os 62 anos dele, 37 anos lutando, buscando, pregando, ensinando, formando líderes, apanhando, passando fome, passando sede, passando frio, muitas vezes sozinho, no final da vida dele se sentindo sozinho, se sentindo abandonado por aqueles que ele ensinou, por aqueles que... O que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva alguém a lutar tanto pela causa de Cristo? Primeira coisa, meus irmãos, é saber quem é Deus na vida dele. Ele tinha convicção plena do que Deus tinha feito na vida dele. Aquele dia que aquela luz brilhou no seu rosto e cegou ele, ali ele tinha muito firme na memória o encontro que ele tinha tido com o Senhor Jesus. Você se lembra no dia que você teve um encontro com Cristo? Você se lembra no dia que você foi às lágrimas quando fizeram um apelo e você levantou as mãos e foi às lágrimas, às vezes dentro de uma igreja, dentro de um templo, e foi lá na frente e falou: eu quero aceitar o Senhor Jesus. Isso era muito firme na vida de Paulo. Paulo sabia, ele falava várias e várias vezes: eu sei quem tenho crido. E ele falou no trecho que eu li, que ele estava preso e acorrentado como um criminoso pelo evangelho que ele levava, pelas boas novas que ele levava. Ele sabia quem era o Deus dele. Você sabe quem é o seu Deus? Você tem convicção de quem é o seu Deus? Você lembra de quando você foi às lágrimas e falou: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te aceito, Senhor, eu quero uma vida contigo. E logicamente sabendo que na verdade nós só conseguimos fazer isso é porque o Espírito Santo toca no nosso coração, porque nem nós por nossa própria vontade conseguiríamos tal coisa, porque nós somos maus. De nós não temos que oferecer, nós não temos nada para oferecer para ninguém. Mas
Mas Paulo sabia quem ele era. Ele sabia o que ele fazia. Ele sabia de onde Deus tinha tirado ele. Ele saiu de uma situação de matador de cristãos para ser o maior expoente do cristianismo depois do Senhor Jesus Cristo. Então, você lembra de quando Deus chamou você? Você se lembra quando Deus tocou no seu coração? Você lembra? Não tire isso da memória. Eu quero te trazer à memória aquilo que te traz. A Bíblia fala que, lá em Lamentações, para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lembre-se, se você está passando por dias difíceis, lembre do dia que você teve um encontro com Cristo. E você vai conseguir passar por muitas coisas. Segundo, ele tinha convicção de quem ele era para Deus. Ele tinha convicção do Deus dele, mas ele também tinha convicção de quem ele era para Deus. Porque a Bíblia também fala que ele foi um vaso escolhido para que a mensagem do reino chegasse até os nossos dias. Não é à toa que o Novo Testamento tem 27 livros, 13 são de Paulo. E olha que tem alguns teólogos que ainda acham que Hebreus também foi Paulo que escreveu. Mas isso é uma dúvida. A certeza são 13. Agora imagina, quase a metade do Novo Testamento. Ele sabia quem ele era para Cristo. Você sabe quem você é para Cristo? Você sabe por que Deus te escolheu? Porque a Bíblia também fala que não somos nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolhe, Ele que nos chama. Quando você levantou a sua mão para lá, na verdade era o toque do Espírito Santo no seu coração, te chamando você para o reino, abrindo os seus olhos, abrindo os seus ouvidos, abrindo a sua mente para um novo reino, para uma nova realidade, para uma vida de transformação. Você sabe quem você é para Deus? Você sabe quem você é para Deus? Quando nós sabemos quem nós somos, nós não precisamos querer ficar agradando ninguém. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós sentimos paz. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós temos convicção para fazer aquilo que Ele pediu para a gente fazer. Independente de fulano, cicrano ou beltrano estarem conosco. Independente de a gente estar ou não estar. Você vê que na vida, no final, ele estava sozinho. Mas nem por isso ele abandonou a Cristo, nem por isso ele reclamou com Cristo. É logicamente que a gente fica triste. Mas isso não quer dizer que a gente não vai parar por causa disso. Terceira coisa, ele sabia do chamado dele. E ele sabia tão bem feito que ao tanto de igreja que esse homem abriu e ao tanto de gente que ele formou de liderança. Você sabe qual é o seu chamado? Você tem convicção do seu chamado? Você tem convicção para aquilo que Deus te chamou para fazer? Você tem convicção de o porquê Deus te deu dons e talentos? O porquê que você faz muito bem feito o que você faz? Ou porquê aquilo você ama demais? Ou porquê você fica indignado com algumas coisas? Coloque tudo isso na mão de Deus. Aprenda a fazer aquilo. Tenha convicção do seu chamado. Eu já estava conversando com uma pessoa e eu explicando para ela, né? Deus me deu uma oportunidade de falar com um cara e a gente ali fazendo algo juntos, né? E ele começou a me perguntar algumas coisas, né? E eu peguei e falei para ele, né? Falei assim, o grande problema hoje das pessoas das pessoas que estão querendo servir a Deus, é porque elas acham que Deus tem que servir elas. E não nós servimos a Deus. Deus é Senhor. E nós somos seus servos. Nós somos seus filhos e nós somos seus servos. E nós temos que servi-lo. E não ele ficar servindo a gente. Deus não é um gênio da lâmpada que nós esfregamos e ele vai fazer tudo aquilo que a gente quer. O grande problema é que as pessoas hoje estão indo para Cristo
não por quem é Cristo, mas porque aquilo que Ele pode nos dar. Isso é totalmente errado. Então, as pessoas elas esquecem por que Deus a chamou. Deus não chamou você para você ficar sentado num banco de uma igreja. Deus não chamou você só porque você paga um dízimo, uma oferta numa igreja, e você acha que o pastor tem que ficar entretendo você. E aí quando ele não fala aquilo que você gosta, você sai para fora do culto falando que o culto não serviu. Pelo contrário, você está ali dentro e a palavra muitas vezes ela é dura. E a palavra muitas vezes ela é dura, mas é uma palavra que vai gerar transformação. Esse final de semana eu levei uma pessoa, no final de semana que passou eu levei uma pessoa para a igreja e foi uma palavra dura. E ela é uma pessoa que ela está passando por um momento delicado da vida dela, ela perdeu a mãe dela e essa pessoa, a gente começou a ter contato com ela faz pouco tempo, minha esposa começou a ter contato com ela primeiro, depois eu comecei a ter mais contato com ela, e Deus me incomodou para chamar essa pessoa para ir, para levar ela para a igreja. E quando chegou lá, foi uma palavra muito de confronto com essa pessoa. Foi uma palavra de confronto, até na hora o pastor me ligou, nossa, Jefferson, eu não sabia que essa pessoa ia e tal, mas eu não posso deixar de pregar a verdade. Eu falei, pastor, fique em paz, porque o senhor está pregando a verdade, o senhor não está pregando para atingir ninguém, o senhor está pregando a verdade. E a Bíblia é assim, ela prega, ela mostra os nossos defeitos, a Bíblia é como um espelho que mostra os nossos defeitos, e a gente tem que entender e deixar o Espírito Santo entrar dentro da gente, e a gente ser constrangido com aquilo, ver quão falho e quão pecador a gente é, e querer uma mudança, querer uma transformação. Quando acabou o culto, quando o pastor começou a pregar, o Espírito Santo falou no meu coração em relação à pessoa que eu levei, fique em paz, porque eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. E o que aconteceu? Quando acabou o culto, a gente foi conversar com essa pessoa, ela chorando, em prantos, falou conosco, falou, eu quero vir mais, eu quero voltar, eu quero ouvir mais a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra ela confronta, mas ela transforma. Ela transforma, a palavra transforma. E o que acontece? E eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos orando pela vida dessa pessoa, e eu creio que os planos de Deus, o propósito de Deus, há de se cumprir na vida dessa pessoa. E o que acontece? E ela vai ser, em nome do Senhor Jesus Cristo, não mais uma pessoa, simplesmente essas pessoas que estão dentro da igreja, que vão buscar Deus por causa da casa, por causa do carro, por causa da mulher, por causa da empresa, por causa de dinheiro, por causa disso ou por causa daquilo. Ela vai buscar Cristo por causa de Cristo. E aí o que acontece? E quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, Ele nos transforma. E nós sabemos por que nós somos chamados, e nós começamos a realizar o nosso chamado, porque nós entendemos que nós não somos nada, e Ele se colocou naquele madeiro pela gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a quarta coisa que Paulo tinha convicção era na mensagem. Ele sabia que aquela mensagem, ele muitas vezes foi confrontado, a Bíblia fala que, o texto que eu li de Coríntios, ele fala que ele era perseguido pelos judeus, muitas vezes era perseguido pelos gentios, muitas pessoas iam contra ele, muitas pessoas perseguiam ele. Por quê? Mas por que ele continuava? Porque ele acreditava na mensagem que ele levava. Ele acreditava, muitas vezes, você pega as cartas que ele escreveu, você vai ver assim o seguinte, ele escrevendo, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor me deu a mensagem de pregar o Evangelho, ou então você vai ver assim, ele colocando muitas vezes que a pregação do Evangelho era um dever dele, ai dele se ele não fizesse aquilo. Então, ele tinha convicção do que ele falava, ele tinha convicção de quem era Deus para ele, de quem ele era para Deus, do chamado dele, ele tinha convicção do que ele falava. Você tem convicção do que você fala? Você sabe o Deus que você serve para você chegar com autoridade e falar assim, eu sirvo um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma a minha vida, que não está aqui para me dar tudo que eu quero, mas para me dar aquilo que eu necessito, e eu, por gratidão a Ele, vivo minha vida por Ele. Você tem convicção do Evangelho, você tem convicção das boas novas, você tem convicção da sua salvação. Então, nós temos que entender a mensagem que Ele nos deixou, que o Senhor Jesus nos deixou. Paulo levou isso tão a sério que ele ganhou milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, é que a gente entende isso daí. Eu quero deixar
Aí você fala assim, mas Paulo, então eu vou deixar uma mensagem dos próprios Senhor Jesus para você. Abra sua Bíblia em João 6, no versículo, João capítulo 6, no versículo 66. João 6, 66. Vamos lá? João capítulo 6, versículo 66 até o 69. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Muitas pessoas se pegam nesse versículo, que quando Pedro fala, aonde nós, em outras versões fala, aonde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas esses dias, lendo esse versículo, eu peguei essa parte aqui, quando Jesus fala, será que vocês também querem ir embora? Jesus ele foi tão convicto do que ele veio aqui para fazer na terra, que ele estava disposto a fazer sozinho. Esse versículo está no contexto que Jesus alimenta uma multidão de 5 homens, fora mulheres e crianças, a famosa multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Essa multidão quis fazer Jesus virar rei, porque a intenção deles era o quê? Se Jesus dá comida para todo mundo, ninguém mais precisa trabalhar. Então vamos fazer esse cara virar rei. Jesus coloca os discípulos no barco, despede a multidão, vai para o monte orar. De madrugada ele vem, anda sobre as águas, encontra os discípulos e atravessa o mar. No outro dia de manhã a multidão não vê Jesus ali. E aí o que acontece? Eles ficam sabendo que Jesus estava do outro lado, todo mundo atravessa para o outro lado, e aí eles vão ao encontro de Cristo. Quando Cristo vê eles, Cristo começa a falar algumas verdades espirituais que eram muito duras para eles entenderem. Cristo começa a falar assim, o pão que eu tenho para oferecer para vocês é minha carne, e o cálice que eu tenho para oferecer para vocês é meu sangue. Aí os caras, a multidão começou a olhar assim, pô, esse cara tá loucão, mas quem vai comer a carne dele, quem vai beber o sangue dele? Isso que ele está falando é muito difícil de entender, é muito duro de aprender. E aí todo mundo começou a vazar, sabe por quê? Porque Cristo não ia mais ficar dando aquilo que eles queriam. Cristo não ia ficar dando mais a casa, Cristo não ia ficar dando mais a namorada, a esposa, o carro, o dinheiro, o comércio, seja lá o que foi que eles foram buscar lá. Cristo falou, o que eu tenho para oferecer para vocês sou eu mesmo. E aí, sabe o que Cristo faz? Ele olha para os dois, e aí, vamos sair fora também? Isso que eu vejo Cristo fazendo é Cristo falando assim, ó, eu estou disposto a ficar, nem que eu fique sozinho para fazer aquilo que meu pai mandou eu fazer, eu vou fazer. E você está disposto, mesmo se estiver sozinho, mesmo se estiver preso igual Paulo ficou preso, mesmo igual o Senhor chegou e falou para você, ó, se todo mundo quiser sair fora, pode sair fora, porque eu faço. Você tem convicção para isso? Você tem convicção para morrer pelo Evangelho? Como Cristo se colocou naquela cruz? Como Paulo ficou preso numa prisão e foi morto, decapitado? Ou como todos os outros apóstolos que foram mortos de forma, uns foram pregados, outros foram cerrados, Pedro que foi morto crucificado de ponta cabeça, uns foram aflechados, outros foram espadados. Você tem convicção? Eu quero deixar uma frase aqui para você, ó. Vou terminar com essa frase. Primeiro eu vou dar um testemunho, e depois eu vou terminar com essa frase. Quando eu comecei o Fora da Caixa, quando eu comecei aqui em São Bernardo do Campo, eu já fazia o Fora da Caixa lá na Baixada, quando eu era líder de jovens, com a geração Let's Go, uma vez no mês eu fazia o Fora da Caixa, e quando eu vim aqui para São Bernardo, eu comecei a fazer ele aqui, junto eu, o Mazinho, o pastor Dean, Alessandra, Vitor, e começamos a fazer. Aí logo depois veio o Ricardinho e depois veio a Lili. E aí o que aconteceu? Só que quando eu comecei a fazer o Fora da Caixa, eu também não é... Se você está assistindo agora, você vai ficar sabendo agora, mas todo mundo que já acompanha, eu já falei disso várias vezes. Quando eu comecei a fazer o Fora da Caixa, eu estava com um problema no meu casamento.
Ah, Japão, você traiu? Não. Sua mulher te traiu? Não. Não teve nada disso. O problema foi que nós nos decepcionamos muito com as outras coisas, nos deixamos levar por muitas coisas, e aconteceu quando foi ver, e toda aquela situação entrou dentro do meu casamento e nós não sabíamos lidar com aquilo. Gerou problema na mente, gerou problema no físico, eu fiquei com depressão, eu fiquei evacuando sangue porque eu tenho um problema crônico intestinal, eu fiquei com um problema financeiro porque eu acreditei na palavra dos outros, eu também tive minha culpa, e quando fui ver tudo isso, a gente não estava sabendo lidar com essa situação dentro de casa, e começamos a ficar agressivos um com o outro, ninguém bateu em ninguém, mas começamos a ficar muito agressivos, e isso começou, nem eu nem minha esposa sabíamos lidar com aquilo, e chegou uma hora que a gente viu para que não acontecesse o pior, foi melhor eu ter saído de casa. E eu fiquei 10 meses fora da minha casa. E 10 meses aí no primeiro mês que eu saí do hospital, no primeiro mês que eu saí da minha casa, eu já tive que ir para o hospital, com problema. E aí, minha esposa foi me visitar, meus filhos foram me visitar, e eu me senti um verdadeiro fracasso, um fracassado total. Falei com a minha mulher, falei com os meus filhos, falei com meus liderados, falhei com meu Deus, eu me senti um fracassado, né? Eu só sentia vontade de morrer. Eu só não tirei minha vida porque eu sabia que era algo errado, mas a minha vontade era essa. E chegou uma hora que no hospital Deus falou comigo. E Deus falou para mim, você vai levantar dessa cama e você vai continuar, porque não acabou. E aí eu continuei. Levantei da cama, o Mazinho deu testemunho, quando as pessoas deu testemunho do Mazinho, o Mazinho fala quando ele foi no hospital e quando Deus começou a unir a minha vida com a vida dele, e começamos a fazer o Fora da Caixa. E nem eu entendi o porquê daquilo, nem minha família entendia o porquê daquilo. Como é que um homem que está todo quebrado, todo ferrado, todo lascado, está indo para uma praça pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Eu sei que nessa daí, meus queridos, nós ficamos aí, eu fiquei 10 meses até a minha família, eu e minha esposa, nós voltarmos. Agradeço muito a Deus pela vida do pastor Dean, pela vida do Mazinho, pela vida do pastor Alex, pela vida da pastora Alessandra, que sempre estavam ali me aconselhando, conversando comigo e me dando força. Mas o que acontece? Eu fiquei 10 meses pregando na rua, 10 meses pregando na praça. E nesses 10 meses, 60 famílias foram abençoadas com cesta básica. Conseguimos ajudar um bairro que pegou fogo aqui, levamos mais de 10 caçambas de saveiro com móveis e roupa. Ajudamos 2 clínicas com mantimento, internamos 2 caras na clínica, pregamos nessas clínicas, pregamos em casa, fizemos visita em casa, e 10 pessoas aceitou Jesus nessa praça. E eu só tinha convicção de uma coisa, de fazer aquilo que Deus estava mandando fazer. Eu não sabia se eu ia conseguir, se eu e minha esposa ia voltar a ficar junto, eu não sabia o que ia acontecer. Eu só sabia que eu tinha que fazer aquilo que Deus estava mandando fazer. E eu entendia, porque você ter convicção muitas vezes não é você entender, é você ter a certeza e fazer, mesmo que você não esteja entendendo. No final das contas, meus queridos, hoje a minha equipe do Fora da Caixa sou eu, a minha esposa, a minha filha Heloísa, o meu filho Nicolas e meu filho Lucas. Somos nós 5 que fazemos o Fora da Caixa. Os outros líderes acabaram, depois de 1 ano e pouco que nós estávamos juntos, cada um teve que sair pelos seus motivos pessoais. Não teve briga, não teve discussão, não teve nada disso. O Mazinho ficou doente, a Lili teve problemas pessoais, o Dean teve, por ser pastor, teve que tomar conta da igreja dele, a Alessandra ela teve que fazer uma viagem para a família dela, o Vitor casou, o Ricardinho começou a ter muitas agendas por ser levita, e quando eu fui ver, eu estava só. Eu já tinha voltado com a minha família, mas a minha equipe do Fora da Caixa já não estava mais comigo. E o que aconteceu? Um belo dia eu liguei, quando eu fui fazer o primeiro Fora da Caixa, sem a minha equipe, sem o Mazinho, sem o pastor Dean, sem a Alessandra, sem o Vitor, sem a Lili, sem o Ricardinho, eu ia fazer a live sozinho. Chegou um dia que eu estava só. E aí eu liguei em casa e falei para minha esposa assim, tem como você preparar um lugar para que eu possa fazer a live aí? Que eu vou para casa e vou fazer a live aí.
Ela falou, tudo bem. E ela, meus filhos, o Lucas, prepararam todo o ambiente. E quando eu cheguei lá, eu imaginei, eu vou pregar sozinho. Vou sentar, né? Eles prepararam tudo, porque minha filha faz Reels, né? Ela faz Reels e faz Challenger, faz essas coisas. E lá tinha pedestal, tinha luz, tinha tudo lá. E aí eu falei, nossa, que chique. Aí sentei assim, bem sentadinho. E quando eu achei que ia começar, daqui a pouco sentou a minha esposa do meu lado. Daqui a pouco sentou os meus filhos do meu lado. E quando eu esperei, eu estava pregando e Deus falou assim, ó a sua nova equipe. Depois daquilo, eu nunca mais fiz uma live sozinho. A minha equipe é a minha família. Mas se eu não tivesse convicção daquilo que eu estava fazendo lá do começo, talvez eles não estariam comigo aqui hoje. Eles lá, Eliane, Heloísa e Nicolas, só não estão aqui por causa de um simples motivo de compromisso meu e do Lucas. Mas quem imaginar que eu ia ver um filho meu pregando, orando, escutando louvor? Aliás, vocês vão parar de ficar vendo só o Jefão pregando. Daqui a pouquinho vocês vão ver outras pessoas pregando. Novidades breves. A minha equipe. Mas isso foi fruto de uma convicção. Ninguém entendia. O meu pastor não entendia, eu não entendia, minha mulher não entendia, meus amigos não entendiam, mas eu tinha uma convicção do que eu tinha que fazer. E muitas pessoas foram abençoadas. E o final disso foi a minha família comigo, pregando o Evangelho comigo, vivendo o Evangelho comigo. E a frase que eu quero deixar para vocês é a seguinte: homens não morrem por aquilo que eles duvidam. Você pode ter certeza que todos aqueles que morreram, que seguiram a causa de Cristo, eles morreram porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, saiba quem é o Deus que você serve, saiba quem você é para Ele, saiba seu chamado e principalmente saiba a mensagem que Ele mandou você levar. E eu tenho certeza que por mais perseguição, por mais luta que você tenha convicção, porque a vitória vai chegar no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Senhor amado e eterno Pai, em nome de Jesus, nós continuamos em Tua presença, meu Deus. Eu quero agradecer, meu Pai, porque Tu és fiel, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por colocar essa convicção aqui dentro, meu Deus. Eu peço, meu Pai, da mesma forma que o Senhor colocou no meu coração, coloca no coração de todas essas pessoas que estiverem assistindo ou porventura vierem assistir esses vídeos, meu Pai. Em nome de Jesus, enche o nosso coração com essa convicção, meu Pai. Enche o nosso coração com essa certeza, meu Pai, que Tu és bom, que Tu és maravilhoso, que Tu é Deus que transforma, que Tu é Deus de segunda chance, mas que também Tu é Deus que pede que nós possamos marchar, que nós possamos conseguir continuar. Tu é Deus que quer nos tornar filhos, que a gente venha ser Tua ovelha, meu Pai, que possa aprender a ouvir a Tua voz, e também que nós somos Tua noiva, meu Pai, porque temos que viver uma vida em santidade, e que também nós somos soldados e temos que guerrear pelo Teu reino, meu Pai. Que possamos entender onde colocarmos os plantas dos nossos pés, ali tem que ser levado salvação, ali tem que ser levada a Tua luz, meu Pai. Onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, meu Pai, a Tua bandeira do Teu reino tem que ser enfincada, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os lares, meu Pai, venham ter essa convicção, meu Pai. Os pais de família venham ter essa convicção, as mães de família venham ter essa convicção, meu Pai. Meu Pai, onde que nós formos, meu Pai, nós venhamos ser agentes transformadores do Teu reino, meu Pai. Em nome de Jesus, seja aqui pela live, seja pela internet, seja nas praças, seja dentro do templo, seja dentro da casa, seja no meio da sociedade, seja no trabalho, seja lá onde for, meu Pai. Seja num quarto de madrugada orando, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos levar a Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, coloca essa convicção tão profunda no nosso coração, meu Pai, ao ponto de nós morrermos por ela, meu Pai. Como Paulo fez, como o Senhor Jesus Cristo fez, se entregando naquele madeiro, meu Pai.
Em nome de Jesus, enche-nos dessa convicção, meu Pai, para a Tua honra e Tua glória, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero deixar uma mensagem aqui, eu quero agradecer aos meus irmãos da Assembleia de Deus, Bom Pastor Jardim Laura. Essa igreja ela me acolheu durante muito tempo e o que acontece? Aí depois que eu e minha esposa ficamos juntos, eu voltei para o meu ministério, voltei para a minha igreja. A igreja que eu frequento se chama Comunidade Apostólica Livre, CAL. Comunidade Apostólica Livre, lá em Mongaguá. Meus pastores são pastor Alex, pastor Alessandro. Se você estiver passando lá em Mongaguá, se você quiser ir na CAL, do lado da pista de skate ali em Mongaguá, pode colar lá, que é nós. Amém? Mas por que eu quero agradecer aos irmãos da Assembleia de Deus? Ontem eu dei aula nessa igreja e o que acontece? Ontem, depois de um tempão, eu voltei lá. O Mazinho ministrou lá e eu fui lá para prestigiar a vida do meu irmão, né? A vida do Mazinho. E aí quando eu cheguei lá, o pastor Dan me recebeu e pediu para eu ficar em cima do altar com eles. Eu fiquei em cima do altar, depois pediu para eu dar uma palavrinha, eu dei uma palavra rápida ali. Quando acabou, aí o Mazinho depois ministrou, o Mazinho falou muitas coisas que nós vivemos. E aí depois, quando acabou o culto, muitos irmãos vieram, me abraçaram. E eu cheguei a falar para eles, essa igreja me constrange, porque é muito amor. É muita gente que vem e te abraça, é muita gente que vem e dá um sorriso para você. Esse é o povo de Deus. Então, meu profundo abraço, meu profundo amor aos irmãos da Assembleia de Deus, Bom Pastor Jardim Laura. Quando eu venho para São Bernardo, quando alguém me pergunta, você tem alguma casa em São Bernardo? Eu falo assim, tenho. Quando alguém me pergunta, tem alguma igreja que você pode me indicar? Eu falo, tenho. A Assembleia de Deus, Bom Pastor Jardim Laura. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. É isso aí. Semana que vem, tamo junto. Deus abençoe. Uma ótima semana para todos. Um ótimo final de semana para todos. Uma ótima semana para todos, hein? O reino não para e o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tamo junto. É nóis.